Bom, dando continuidade, finalizando a análise do caso da Eva, a nossa paciente, a gente conclui que uma hipótese para ela é de um transtorno depressivo, considerando as queixas, reforçando também a teoria que vem do livro, que ela tem uma depressão pós-parto, e isso é diagnosticado no livro, a gente reforça com base no psicodiagnóstico, diagnóstico psicanalítico. A Nancy McWilliams, ela fala sobre esse estágio de tristeza profunda, de falta de motivação e energia, desesperança com o futuro. Nas palavras da autora, ela fala que a pessoa deprimida pode experimentar uma sensação de impotência diante das suas próprias emoções, o que frequentemente leva a uma sensação de paralisia ou desesperança. O conflito interno, que muitas vezes envolve uma perda significativa, real ou imaginária, leva ao estado depressivo. No caso de Eva, propriamente dita, ela teve a perda do ideal de alegria e de felicidade dela. Na mente dela, alegria e felicidade é a liberdade, que está muito relacionada à visão que ela tinha dos pais, que o pai dela lutou na guerra, ele morre na guerra, a mãe dela tem uma fobia social, ela não sai de casa. Ela percebe que a alegria é ser diferente disso, e a geração da Eva traz muito disso, é a geração pós-revolução, né, pós Segunda Guerra Mundial, que é a geração hippie, né, é uma geração que tudo que você precisa é o amor, e eles vivem intensamente. Então, Eva, com a maternidade, ela passa por uma fase de luto, que eu falo daqui a pouco, no qual ela perde o objeto de amor, que é essa liberdade. Então, de acordo com o diagnóstico psicanalítico, se enquadra perfeitamente no quadro depressivo. No caso do DSM, falando aqui de psicodinâmica, Gabbard fala no transtornos afetivos, que é no caso da depressão. A primeira vez que a psicanálise fala sobre depressão é nos escritos de Freud, né? Quando ele fala de luto e melancolia. É um texto dele que ele faz uma diferença entre o que é luto e o que é melancolia. Na melancolia, quando a pessoa investe libido num objeto, e esse objeto deixa de fazer parte da vida dela, morre esse objeto. Na melancolia, a pessoa morre junto, é como se ela se identificasse ao ponto de não se reconhecer como self, e isso dura por mais tempo. As fases do luto que seriam naturais e passaria com o tempo, num caso de luto, na melancolia não, porque não há uma visão de self equilibrada. É como se essa pessoa investisse mais libido na questão econômica, né, freudiana, psicanalítica, a pessoa investe mais libido no objeto do que nela mesma. Então, diferente daquele narcisismo primário em que tudo estava em mim, tudo vinha para mim, nessa fase melancólica, ela se reconhece tanto com as relações objetais, a pessoa se identifica tanto com esse objeto que quando o objeto morre, ela morre também. É o processo melancólico. Já no luto, é um processo natural de perda, em que a pessoa, a princípio, ela não se reconhece, ela fica triste porque a energia investida volta para ela, mas em algum momento ela vai conseguir investir essa energia, essa libido em um outro objeto, passando pelas fases do luto. A gente percebe que no caso da Eva, ela vive o luto e não a melancolia, porque ela sabe muito bem o que ela quer. O que ela quer, e ela diz isso várias vezes no texto, é a volta da vida dela feliz, é a volta da liberdade, é a volta daquilo que ela tem como ideal de felicidade. Cada um tem o seu, e na visão dela era liberdade. Ela sempre fala, se eu não tivesse esse filho, eu estaria com a minha vida feliz. Então ela sabe reconhecer esse narcisismo dela, secundário agora, né, já com as relações objetais, ela reconhece que ela sabe onde está a felicidade. Então é uma fase de luto, e tudo leva a crer que essa mulher vai passar por essa fase. Se ela tiver uma experiência, a possibilidade de um acolhimento, ela passa por essas fases, diferente de uma melancolia. Não é o caso dela, ela passa por um luto, e mais à frente ela deve se sobrepor a essa situação. Tudo leva a crer pelo caso de luto e não de melancolia. Essa é a parte final, e esse é o nosso diagnóstico. Espero que foi bem respaldado no trabalho teórico, no trabalho de apresentação é mais para critério mesmo de
de embasamento e reforçar as nossas teorias relacionando com a personagem. Obrigada.